Oi, gente, tudo bem? A qualidade da câmera, acho que não, da imagem, acho que não tá muito boa, porque eu tô gravando com o celular, não consegui fazer o computador funcionar na web, enfim. Eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho o meu momento de devocional todos os dias. E, gente, eu adoro falar, mas eu tô nervosa. E durante o meu devocional hoje, Deus... Durante todo esse tempo que eu acho que alguns já sabem, eu tô aqui nos Estados Unidos e durante esse tempo, todos os dias, Deus tem revelado coisas muito lindas e tesouros que a palavra de Deus contém e realmente Ele tem revelado pra mim. Não que eu diga que Ele tem revelado pra mim e não pros outros, mas são coisas que Deus tem me mostrado. E hoje Deus falou muito comigo e eu falei, caraca, eu não posso ficar com isso só pra mim, eu não posso ficar me alimentando e nunca distribuir isso que Deus tem colocado na minha vida. Então eu tô gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês aquilo que Deus tem revelado pra mim. Eu espero poder gravar de novo, não sei como vai ser esse, mas acho que foi uma maneira que eu encontrei de tentar share, né, compartilhar aquilo que Deus tem colocado e falado comigo. E o texto que eu li hoje foi 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que foi a versão que eu falei, caraca, velho, Deus é muito bom! Então, a partir do verso 1 diz assim: Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Eu acho interessante porque na minha Bíblia, que eu acho que é a revista Almeida e atualizada, se não me engano, ela não utiliza anunciar a mensagem de Deus, mas profetizar. E eu achei muito animal essa tradução da NTLH, que ela usa anunciar a mensagem de Deus. Eu falei, uau, cara, meu, é isso! E ele começa ali dizendo, portanto, esforcem-se para ter amor. Eu acho interessante que ele usa a palavra esforcem-se, ou seja, não é algo fácil a gente amar as pessoas. Mas, e aqui, trazendo para o contexto, ele está falando para a igreja, né? A carta de Coríntios é uma carta dirigida de Paulo à igreja de Corinto. Então, ele está dizendo para a igreja, esforcem-se em ter amor. Ou seja, algo que era para ser tão natural, mas a gente precisa se esforçar. Aí ele continua no verso 2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Ele está falando sobre a questão de falar sobre línguas estranhas e tal. Línguas estranhas que a gente, dentro do contexto cristão, a gente conhece como muitas pessoas falam, falar em línguas e tal. Aí ele continua, porém quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Cara, quando eu li isso, eu falei, velho, como Deus é massa, cara. Porque quando a gente anuncia a mensagem de Deus, quando a gente anuncia o Evangelho de Cristo, as verdades do Evangelho, nós falamos para as pessoas e nós as ajudamos dando coragem e consolo. Eu achei muito lindo isso. Porque quando a gente compartilha aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Evangelho tem transformado as nossas vidas, a gente transmite coragem e consolo para as pessoas. E isso é muito lindo. Então, acho que foi esse um dos motivos que eu encontrei para compartilhar isso com vocês. Porque se existe uma maneira de eu transmitir coragem e consolo para as pessoas, eu quero encontrar essa maneira. E aqui Paulo usa essas palavras e eu achei muito lindo. Depois ele continua, quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda toda a igreja. E o 5. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então, assim, às vezes as pessoas pegam versículos isolados, né? Então quem prega é mais importante do que aquele que está orando em línguas estranhas. Não.
Primeiro que todo o texto ali antes, se você ler o 13, o 12, ele tá falando sobre os dons espirituais. E aqui ele não tá desmerecendo o dom de falar em línguas, mas ele tá dizendo, e depois no contexto, você lendo todo o texto, você vai ver que ele fala que isso é para os não cristãos. Quando você tá no meio da igreja, e às vezes no meio da igreja tem uma pessoa que não é cristã e vê falando em línguas, talvez aquilo, ele até fala, a gente vai chegar lá, mas eu acho muito massa. Ele diz assim, aquilo que a gente vive hoje, que as pessoas às vezes olham os cristãos orando em línguas e tal, e você passa uma imagem de louco. Mas quando você prega o evangelho, quando você usa da inteligência e prega falar em línguas, a não ser, tanto que ele fala, a não ser que exista alguém dentre vós que interprete as línguas. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem instrumentos musicais como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou em outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Porém, se eu não entendo a língua na qual estão falando comigo, no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada um faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual estão falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou estrangeiro para ele. Então aqui, na verdade, eu faço até uma... eu perdi. Uma relação com aquilo que eu tô vivendo aqui, né? Eu tô nos Estados Unidos e às vezes, por mais que eu tenha uma base do inglês, às vezes tem lugares que eu chego, a gente trabalha limpando algumas casas, às vezes eu chego em alguns lugares e, tipo, eles estão se conversando assim, cara, tá, isso eu entendi, não, isso eu não entendi. E às vezes não, quando chega um não cristão, um descrente na igreja e vê a gente, aquelas orações e tal, em línguas, pra eles aquilo é uma língua que eles não conhecem e talvez o evangelho não chegue como deveria, chegue como não um escândalo do escândalo da cruz, não um escândalo bom, mas um escândalo ruim, né? E aqui ele diz, depois ele continua dizendo que a gente deve agir sim nos nossos dons. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Ou seja, a gente deve usar da nossa inteligência também, né? Porque depois ele vai falar que a gente deve orar com o Espírito, mas a gente deve orar com inteligência. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato está orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Cara, isso é animal! Porque eu vejo que hoje, sabe, muitas vezes é até triste, porque a igreja tem matado o cérebro, muitas vezes, sabe? Tipo, não, você não pode pensar, não, você não pode questionar, não, você não pode questionar mesmo, era essa a palavra que eu queria. Você não pode questionar. Poxa, eu tenho cérebro, eu penso, por que eu não posso questionar? Por que eu não posso instigar? Então, e aqui ele fala que você tem um espírito, você vai orar com o espírito, você vai cantar com o espírito, mas com inteligência também. Mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu achei animal esses versículos, porque, cara, é isso que eu digo, a Bíblia ela foi escrita mais de 2000 anos atrás e tem verdades aqui que se encaixam até hoje. E é o que a igreja está vivendo hoje. Hoje e há muito tempo também. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Para ela, tudo aquilo é uma língua estranha, é algo que ela não tem conhecimento. Gente, acabou a memória do meu celular, tive que fazer uma limpa aí. Mas vamos continuar da onde eu parei.
Eu parei ali no 19, né? Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para mim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então aqui Paulo, ele nos ensina que a gente deve ser, sim, criança na inocência para aquilo que é mal, mas a gente deve ser adulto, a gente deve ser maduro para o modo de pensar. Não devemos pensar como crianças, mas devemos ter um discernimento e uma maturidade para pensar e agir nas nossas atitudes. Ali continua, nas escrituras sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos, mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Aqui tá aquela parte que eu falei que eu fiquei doida. Imaginem que a igreja esteja reunida. Ele traz essa imagem, imagine, né? A igreja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está no meio de vocês. Cara, eu achei animal esse texto. Eu achei muito incrível. Porque ele diz que se a gente pregar esse evangelho verdadeiramente, não tem como a pessoa não se convencer do seu pecado. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus. E daí ele termina dizendo, né? Se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Ou seja, eu até ia continuar a fazer todo o texto, mas vai ficar muito longo o vídeo. Então depois eu gravo outro vídeo, quem sabe, falando sobre a continuação, que fala sobre a ordem na igreja e algumas orientações também. Mas que realmente a gente possa viver e pregar essa mensagem de Deus que ele fala aqui, né? Realmente possamos ser profetas dessa geração. Pessoas que pregam, mas mais do que pregar com palavras, que a gente possa pregar com as nossas atitudes no nosso dia a dia. E que ao a gente pregar, que as pessoas venham se convencer dos seus pecados, venham ser lavadas pelo sangue de Cristo, venham ser escandalizadas não pelas nossas atitudes, mas venham ser escandalizadas pelo escândalo que é a cruz, né? Que realmente traz salvação para todo aquele que nele crê. E que as pessoas possam olhar pra gente e dizer: Deus está mesmo no meio de vocês. Até tem outro texto que diz assim, que se a gente amar uns aos outros, se eu não me engano está em João. Eu sou meio ruim pra lembrar dos versículos onde estão. Mas tem um texto que ele diz que se nós nos amarmos uns aos outros, que a gente venha amar uns aos outros, a igreja, os irmãos, para que assim as pessoas de fora venham ver Cristo em nós. Então, que esse amor possa resplandecer nas nossas vidas e que nós venhamos compartilhar essa mensagem de vida, essa mensagem de cruz que tanto nos alegra, que tanto nos constrange, esse amor que verdadeiramente Cristo provou naquela cruz. Gente, isso foi algo que Deus falou muito comigo hoje. Eu espero que venha falar. Se falar com uma pessoa, eu já fico feliz, porque acho que essa foi a maneira que eu encontrei de tentar compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Para alguns, mesmo longe, eu espero que fale com vocês e que Deus esteja nos abençoando. E não abra mão do teu tempo com Deus, do teu tempo de leitura da palavra, do teu tempo de oração, porque é ali que se revelam as maiores verdades da tua vida, tudo aquilo que você vai carregar durante todo o teu dia, tudo aquilo que vai te instruir em cada atitude, em cada decisão.
É nesse momento que você tem com Deus. Claro que a gente deve estar o tempo inteiro orando e falando com Deus, mas tire um momento, nem que seja 3 minutos do teu dia, para você ler um texto, para você meditar naquilo, nem que seja um versículo, mas se você meditar naquilo durante todo o teu dia, pode ter certeza que realmente vai fazer a diferença. Tá bom? Um beijo. É isso aí.